há uma consequência muito óbvia quando você coloca alguém como Ricardo Lewandowski no lugar de ministro da Justiça. Ricardo Lewandowski, digamos, tem um ritmo da violência, da insegurança pública, da demanda por medidas federais. A segurança pública será o grande assunto, o grande eleitor de 2026. E o cidadão comunica isso diariamente para nós, que não admite conversa de que isso seja problema de governo estadual. Está muito claro? E não é mesmo. Existe uma primazia do governo estadual em função do controle da polícia, mas segurança pública é responsabilidade também do governo federal. E vejam o que foi comunicado nas eleições municipais do ano passado, nas eleições municipais recentes. Cobrança para que os prefeitos, mesmo não lhe sendo a atribuição, para que os prefeitos, os candidatos a prefeitos, apresentassem políticas de segurança pública. E aí surge a discussão de guarda municipal armada, tudo mais. Isso está posto aí. Mas em Brasília, parece que ainda não. Agora começa uma conversa, né? Lula já começa a falar sobre isso, mas o seu ministro é Ricardo Lewandowski, que eles estão trombando. Não que Lula também tenha um projeto para a segurança pública. Ontem, o presidente Lula, em viagem ao Ceará, falou que não admite, que não aceitará a imposição, abro aspas, do que seria república de ladrão de celular. Presidente, república de ladrão de celular a gente tinha faz tempo. Agora a gente está em outro lugar. A gente está num lugar em que progressivamente, eu não quero ensinar o presidente da República a olhar para a realidade, mas esse é o governo que tomou um susto com a existência da inflação, com a carestia do alimento, com o preço da carne. Se o governo Lula, assim como faz agora com o mercado, andasse nas ruas, veria que o problema do roubo de celular, a República, como é que é, de ladrão de celular, isso é existente, mas é desdobramento, franja, quem dera fosse esse o nosso problema, de uma progressiva ocupação dos espaços públicos pelo crime organizado. Isso é um troço assustador, eu repito aqui, da Avenida Brasil, a gente sabe. Tem favelas, conjuntos de favela, surgimento imposto pelo crime organizado, de complexos, surge um todo complexo de Israel. Que isso? E aí, nós mesmos da imprensa, erradamente, começamos a reproduzir esse termo, complexo de Israel, que tem existência, características próprias. As comunidades são transformadas por imposição de um sujeito, de um criminoso, num complexo, num território, e a gente incorpora isso como naturalmente, sim. A gente sabe que a violência pública, a violência está ali, e aí progressivamente esses cinturões vão sendo expandidos e os caras estão postos com barricada na margem da Avenida Brasil, simplesmente isso. Essa é a complexidade do troço. Há muito tempo deixando de ser algo que possa ser resolvido do ponto de vista local. Se em algum momento se pôde pensar que um governo, ainda que fosse competente, que um governo estadual pudesse resolver o problema da segurança pública, devolver às pessoas a liberdade de circular, aí, Sebastião, tem locais pelos quais as pessoas não andam mais. Tem lugar pelo qual eu não passo mais, não vou mais, não deixo os meus passarem. Só que tem gente que tem de passar por ali obrigatoriamente. Nós vamos cedendo espaço ao crime organizado, milícia, organizações traficantes, narcomilícias, as coisas vão se confundindo, o miliciano vem droga, o traficante presta, entre aspas, os serviços que a milícia fazia, as coisas vão se confundindo. Governo estadual, mais ou menos incompetente, em grande medida enxuga gelo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não se fabrica arma, né? Não no volume do que entra aqui, em termos de fuzil. Qualquer incursão numa favela que anteontem não havia crime organizado, qualquer incursão, a polícia sai de lá com 5, 6, 7, 8, 9, 10 fuzis. Imagina a quantidade de fuzil que está circulando aqui. Não fabrica aqui.
a produção da cocaína, da droga? Não é aqui. Entra por algum lugar. O drama brasileiro é o problema de fronteiras. E aí é matéria do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal vem fazer incursão em favela, fazer operação junto com a Polícia Militar. A gente viu muito isso acontecer. Ué, vem fazer operação contra aquilo que deixou passar, né? Então, não tem mais solução estadual. Isso é um projeto de 20, 30 anos. Projeto de Estado, não é de governo. Estado, tem que ser um pacto, como aquele que nós firmamos, por exemplo, o assunto contra a inflação. O governo Lula está brincando com a inflação. Mas nós firmamos um pacto, simbolizado no Plano Real, a partir do que não aceitávamos mais inflação, qualquer que fosse o governo, o próximo governo teria de assumir com essa clareza. O governo Lula está brincando com a inflação, mas a clareza era essa. Nós precisávamos de um pacto como esse, suprapartidário. Precisa de liderança, né? Precisa de líder, de estadista. Não tem. Para comprar esse barulho, porque demora, é impopular. Traz para si um problema que se empurra exclusivamente para os entes federativos, como se fosse problema exclusivo dos governos estaduais. Não é mais. Uma candidatura que apresentasse um plano de ocupação das fronteiras, um projeto piloto, a partir do Brasil tem 500 e tantos anos, mas não fizeram isso até hoje. Ocupação da fronteira do Brasil com o Paraguai, por onde entra a grande maioria, pelo menos aquela que serve aqui, o sudeste do Brasil, região central. Ocupação das fronteiras com o Paraguai. A partir dali, uso para o Exército, uso para as Forças Armadas, inteligência da Polícia Federal. Que tal, pela primeira vez na nossa história, ocuparmos para valer a fronteira? Não tem outro jeito. Temos de fazer algo como fez a Colômbia, e com menos complexidade, porque, pelo menos do ponto de vista territorial, menor, né? Começar pelo Paraguai, pela fronteira com o Paraguai, depois se expandir. Tem a Rota dos Solimões ao norte, temos muitos desafios. Estou dizendo isso porque o presidente Lula ontem já disse, falou sobre a república de ladrão de celular, que ele não vai permitir. Está muito atrasado, mas muito atrasado. E vem falar sobre isso em 2025, o presidente, desde 2023, vem falar sobre isso porque vê pesquisa. Alguém mostrou para ele que o bicho está pegando a segurança pública, eles estão com um discurso delirante em Brasília. Só que o ministro dele é o Ricardo Lewandowski. Eu quero abrir aspas para Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski tem a solução. A solução de Lewandowski é cuidar da polícia. O problema para Lewandowski está na polícia. Não que a polícia não seja muito ruim, né, pessoal? A polícia tem muitos problemas, as polícias militares. Mas vejam que o olhar de Lewandowski está centrado na questão policial. E não no crime, não no criminoso. Ainda que o problema fosse, presidente, a república do ladrão de celular, o teu ministro da Justiça está com um discurso completamente equivocado e se comportando ainda corporativistamente como se fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não faltam ali no Supremo defensores do Judiciário, né? O Judiciário, meu Deus do céu, o Judiciário é a salvação. Todo mundo é corrupto, todo mundo é incompetente, o Judiciário que faz é o nosso salvaram a democracia brasileira. Então, olha o que disse Lewandowski num evento, né? Abro aspas para ele. É um jargão que foi adotado pela população, que a polícia prende e o judiciário solta. É a mais pura verdade, o jargão. Ele continua. Eu vou dizer o seguinte, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Acontece muitas vezes da polícia prender mal. Na maioria das vezes, a polícia prende bem e prende criminosos reincidentes. Eu faço rádio local, jornalismo local. Eu vejo essa enxugação de gelo todos os dias, sem exceção. Prende um cara que é reincidente, assaltante, por exemplo, um dos maiores assaltantes do Rio de Janeiro. Foi preso agora há pouco. A ficha corrida é gigantesca. O cara vai sair da cadeia, e vai sair daqui a pouco, sai da cadeia e vai para a rua assaltar de novo, e depois se refugia no morro do tráfico perigoso, porque ele é um assaltante de carros, de residências, a serviço do tráfico, para financiar a compra de drogas e armas. Ele é de um grupo criminoso, traficante. É alguém de altíssima periculosidade, já provou, foi preso outras vezes. Fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, sai. Ato contínuo, volta a delinquir. Isso, a polícia prende mal quando prende esse cara, e o judiciário é obrigado a soltar. Eu sei que a gente tem muitos problemas no nosso sistema penal, e há mesmo um estímulo, eles mesmos, Barroso mesmo fala, agora com a cabeça de caramba, projetos de esvaziamento dos cárceres.
Sei que a gente tem problema de legislação, isso precisa ser aperfeiçoado. Mas um cara que é reincidente, um cara que comete crime sucessivamente, esse cara não encarna as condições para prisão preventiva? E não é um risco para a sociedade? Ele tem que ficar preso. Mas o Lewandowski acha que a polícia prende mal e que o judiciário é obrigado a soltar. Lula vai para a reeleição em 2026 muito mal parado em termos de discurso. República do ladrão de celular, quem dera. Ter como representante da matéria segurança pública alguém com a cabeça de Ricardo Lewandowski, para quem o problema é a polícia? Inaceitável que o ministro da Justiça faça discurso de juiz, em defesa de classe, a qual ele não pertence mais. Essa fala de Lewandowski é igual a que ele tinha quando era ministro do Supremo e deu muito prejuízo defendendo interesses da classe da qual ele faz parte. Não é mais, é ministro da Justiça. Se fosse meu, era demitido na hora por isso. Mas é com isso que Lula vai para a eleição em 2026.